Boa tarde, Daniela. Tô gravando esse vídeo aqui porque vai ser mais fácil explicar algumas coisas. Primeira coisa, a legenda ficou excelente. Eu ri muito desse vídeo, elas estão ficando muito boas. Sua, do Cassiano, e agora tem um cara novo que vai entrar e vai enviar a legenda pra mim. Daqui uns 2 dias, no máximo 3, ele vai enviar. Então, só pra falar um pouco, eu te mandei um feedback comprido aqui. Só quero explicar por que eu fiz isso, né? Por quê? Então, a primeira coisa, porque a gente chegou num patamar muito bom já. A gente chegou num ponto que as legendas nossas, minha, sua, do Cassiano, já estão melhores que esse pessoal do YouTube, sabe? Que faz de maneira mais amadora e tal. Né? Não que sejamos profissionais, etc. Mas, enfim, a nossa legenda já está dentro dos parâmetros de linha, caractere. Cara, se você olhar no YouTube, sim, eu não tenho outra palavra para dizer. Estão ruins, entendeu? Não são bons. Né? Mas eles têm uma vantagem, eles lançam primeiro que a gente, né? Mas não é nossa prioridade isso, porque um dia no futuro tudo isso vai ser parte do nosso portfólio. Então deixa eles se apressarem, tropeçarem, se atropelarem e lançar no dia. A gente demora um pouquinho, mas a nossa qualidade, se você comparar, está muito melhor. Tem vários vídeos que nós fizemos, que eles também fizeram, você pode comparar. O nosso está muito melhor. Então você falou aqui do termo de internetês, né? Fiz anotações aqui. A questão de termos do internetês não teve muito problema não. Teve uma hora que ele falou, não sei o que lá, Paul, que era a página Paul do 4chan, e isso estava implícito na imagem, né? Então eu apenas incluí na legenda que era o 4chan, já estava incluso na imagem. Então a legenda está ótima. A questão da vírgula. Você vai perceber que eu fui bem, vou dizer, chato com o negócio da vírgula. Eu coloquei bastante observações, mas eu também coloquei os exemplos bons, porque eu vi que você acertou muito. Então, né? Coloquei alguns exemplos que você errou, expliquei por quê, detalhadamente. Assim, não é chatice ou que você errou muito dessa vez. Nossa, porque eu fiz um feedback enorme, porque eu gravei um vídeo. Não, porque eu estou com mais tempo agora e estou mudando um pouco a mentalidade. Estou pensando assim em puxar mais ainda vocês para perto, sabe? Para melhor e para perto, porque vocês alcançaram um nível bom, como eu já disse. Então agora é hora de aperfeiçoar, lapidar mais ainda. Então eu falei mesmo, tá? Mas eu também coloquei exemplos bons, né? Por exemplo, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4 exemplos que você usou a vírgula certo. E coloquei alguns que você usou errado, mas não apenas não coloquei e corrigiu. Expliquei por quê, o motivo, né? Você vai começar a sacar, lendo as observações e prestando atenção no texto que eu revisei, que muitas das vezes a gente até usa no instinto, sabe? Às vezes um detalhinho, você para prestar um pouquinho mais de atenção, para não separar o sujeito do predicado, por exemplo. Aí você vai ver que naturalmente nós fazemos isso, porque você fez isso muitas vezes da maneira correta no decorrer do texto. Então às vezes dá um tempinho, ler a legenda de novo, ou ler em voz alta, que você vai sacar, né? E também tem uma questão que é peculiar nas legendas do Paul, já percebi. Por exemplo, quando eu legendo o vídeo do Milo Yiannopoulos, ele fala rápido, ele fala, sei lá, 15 palavras em cada 2 segundos. Mas o Paul não. Então, às vezes, por exemplo, se eu estou falando alguma coisa e eu uso muita pausa, entendeu? Eu uso muita pausa. Não tem uma vírgula entre esse uso e a muita pausa. Que eu uso muita pausa. Se eu fosse transcrever o que eu estou dizendo, eu uso muita pausa, sem vírgula alguma, por mais que eu possa estar falando pausadamente, entendeu agora? Por isso que eu quis fazer um vídeo também, no vídeo fica mais fácil entender essas coisas, que são nuances da oralidade, da voz, que nem sempre você capta na escrita na hora, né? Então você tem que ter esse jogo de cintura, para adequar a vírgula, não com a pausa da oralidade, porque eu lembro, quando eu estava na 2ª, 3ª série, a professora falava, olha, você tem que a vírgula para dar uma pausa. Minha mãe falava também, mas minha mãe me alfabetizou em casa. Aprendi antes de ir para a escola. Ela falava, olha, a vírgula, para você dar uma pausa. Isso, desde criança, buca a nossa cabeça, a gente cresce achando isso, né? Então não é nem culpa nossa, é culpa do sistema de ensino mesmo. Então, a vírgula nem sempre para denotar uma pausa, é para separar elementos da mesma classe, né? Vários adjetivos, a bola amarela, redonda, a mulher morena, baixa, gorda, cheirosa. Então, vários adjetivos ou
vários substantivos, a caneca, o copo, o prato, o liquidificador, né? Certo? E, então, enfim, por aí vai. Então, nem sempre é na pausa, mas você vai sacar isso no que eu escrevi aqui nos exemplos que eu dei. Então, tem essa questão da entonação. Então, teve vários usos corretos. Eu também falei que a gente pega no instinto, né? Igual aprender a falar. A gente já tem programado na cabeça, inato, sabe? A gente já tem o dispositivo cerebral de aprender a linguagem. Então, esses usos, com o tempo, você não percebe mais. Você não vai ficar pensando, nossa, será que eu estou separando o sujeito do predicado? Será que eu estou colocando o advérbio entre vírgulas quando precisa? Não esquenta a cabeça. Não fica pensando em sujeito, predicado, advérbio, substantivo, oração coordenada, subordinada. Não precisa encanar com esse tipo de coisa, né? São coisas que no uso você vai fluindo. Eu não sei o que é subordinado e coordenado de cabeça. Eu não saberia explicar agora. Eu teria que ver. Né? Outra coisa que eu anotei aqui. Por exemplo, todas as observações que eu fiz, as correções que eu faço, não precisa ficar receosa e segurar sua criatividade, seu jogo de cintura por minha conta, entendeu? Não precisa me seguir. Vou dar um exemplo. Eu faço tradução para uma empresa de artigos lá do Vale do Silício, eu traduzo para o português. E sempre na revisão eles falam que a gente não usa o verbo irá e outro verbo junto, entendeu? O irá no futuro e outro verbo no infinitivo. Por exemplo, eu irei te enviar este vídeo. E dizem que é errado. Então, eu vou enviar ou eu enviarei. Eu não irei enviar ou irá enviar. Isso não existe, segundo eles. Eles falam sempre. Mas eu já vi isso na literatura, já vi isso em Machado de Assis, já vi em Alencar. Cansei de ver na internet, em livros, a gente vê. Então, também tem as idiosincrasias pessoais deles, que eu não vou bater de frente. Eu não vou falar, olha, eu vi aqui no Alienista, no Brás Cubas, eu vi que ele usa o irá, né? Ou, às vezes eu vejo as pessoas falando de penetrar a superfície ou penetrar na superfície. Então são coisas que tem que ter o cacuete pessoal da pessoa, né? Então, assim, não tenha medo de desenvolver o seu estilo pessoal, o seu jeito de escrever, deixar a legenda com a sua cara, que seja. Eu vi, por exemplo, um exemplo muito bom que você usou aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu pausar enquanto eu acho, peraí. Achei, foi lá, acho que ele falou draconian alguma coisa, você colocou severa repressão. Ótimo, cara, essa colocação, severa repressão, em português ficou ótima. Ele disse uma coisa totalmente diferente em inglês, e eu tenho certeza que se fosse a sua primeira legenda, ou a primeira legenda do Cassiano, vocês iam, por receio, por tentar manter a fidelidade ao texto e não se afastar dele, vocês iam colocar, não sei o que lá, draconiano, não sei das quantas. Eu tenho certeza, porque eu faria a mesma coisa. Então esse é mais um exemplo de evolução, entendeu? Que eu percebi. Você faz bom uso do tanto quanto. O tanto de gente que eu conheço que não sabe usar tanto quanto, vocês estão usando muito e muito bem. Né? Igual a pessoa também não sabe usar o cujo. Enfim, questão do artigo. Realmente, isso é questão de costume também. Não vou dizer nem instinto, porque nossa cabeça não foi programada em inglês, né? Foi programada em português. Então não é instinto, é hábito. A gente tem que criar o hábito de colocar o artigo antes do sujeito em português, do pronome em português. Né? Então, o muçulmano matou 3 pessoas na ponte de Londres. O muçulmano, não apenas muçulmano matou. Ou, por exemplo, União Europeia banirá os memes, ou irá banir, né? Do jeito errado lá que eles não gostam. Então é assim, tem que usar o artigo. Isso não tem jeito, não tem milagre. Se não usar, fica efetivamente errado, tá? Mas assim, 9 minutos já. Esse vídeo foi só para explicar algumas coisas de maneira geral. E assim, para demonstrar que eu acredito na causa, estou investindo tempo e tudo em vocês, entendeu? Com tudo isso, né, que envolve. E assim, não leve isso como uma crítica, na verdade, ao contrário, é um elogio. E eu estou dizendo o seguinte, estou querendo dizer que vocês têm capacidade para melhorar mais ainda, entendeu? Porque senão eu não chegaria nesse ponto, né, de fazer um vídeo e tal,
anotar aqui, fazer anotações, fazer um feedback enorme. Se eu não acredito na pessoa, não boto fé, não faço isso, tá? Acredite no que eu estou te dizendo. Então vou parar porque já chega de vídeo, né? Lembrei de uma coisa que eu ia falar, depois eu edito junto os dois vídeos. Naquela hora que eu falei da criatividade, né? Quando eu disse que não hesite em usar a criatividade, dar a sua cara, né? Usar a sua criatividade mesmo, sua engenhosidade para agregar valor à tradução. Também não florear ela também, né? Mas fazer como já estamos fazendo mesmo. E a questão de pensar nesse processo, por exemplo, as observações que eu fiz, às vezes você pode discordar ou achar que não é bem assim, principalmente nas escolhas, né? Que tem coisa que não está errado. Questão de escolha, olha, isso daqui você não errou, mas eu escreveria assim, tem que estar errado mesmo, né? O erro é o erro. E a escolha é diferente. Então, assim, mesmo que você aceite ou não a sugestão minha, do Google, ou de qualquer outra fonte você consultar, o importante é que passe pela sua cabeça esse processo, entendeu? Então, assim, é um processo de reflexão, como diria o Paulo Freire, né? Então é o seguinte, você absorve essa informação, né? Maquina na cabeça, olha, se eu usar a solução número 1, o efeito no leitor vai ser isso, porque a entonação dele foi essa, e o jogo de palavras pode ser usado assim. Se eu usar a sugestão número 2, por um lado eu vou perder isso, mas vou ganhar aqui, né? Ou a sugestão número 3, olha, essa sugestão número 3, eu acho que ela é mais direto ao ponto, isso combina com esse momento do vídeo, ou isso combina com o vídeo todo. Ou olha, eu acho que nesse contexto não é tão importante ser tão detalhista. Enfim, são coisas que tem que passar pela cabeça, não importa a decisão que você tome. Se você acha 2, 3 fontes diferentes, não importa. Nossa, será que o revisor vai achar errado se eu pegar a sugestão número 1, mas eu ignorar essa segunda fonte? E se ele olhar a segunda e a terceira fonte e ver que eu usei a primeira fonte de pesquisa? Será que ele vai... Isso não esquenta, entendeu? Questão de escolha, você não esquenta a cabeça, desencana. É questão de a gente praticar mesmo, tem que passar na sua cabeça o processo, tem que ser uma decisão consciente, essa é a palavra, consciente, entendeu? Então você tem que sacar aquilo, né, aquela situação, o contexto, e linguisticamente também, e arranjar uma solução ali na tradução que seja sua, entendeu? Pode ser com a sua cara, o que você achar o certo, adequado, né, com o seu estilo, desde que você maquine algumas soluções diferentes, tente prever as consequências daquela escolha dentro da sua cabeça. Isso que eu acho mais importante para mim, né? E assim, tudo isso, esse detalhe todo, nossa, que monte de minutos de vídeo, que feedback enorme. Não é chatice, é que é a única coisa que eu realmente sou bom, né? Então, leve em consideração, não se esqueça, isso está vindo de uma pessoa que trabalha com isso, é meu ganha-pão, né? Eu fico horas, eu faço isso por horas, todos os dias, eu passo horas, os meus dias, sábado, domingo, traduzindo, trocando a palavra de lugar, pesquisando termos, expressões, né? Reescrevendo, editando. Depois de 3 dias eu volto e reviso antes de enviar o artigo, eu tenho que revisar com a cabeça fresca. Então, assim, são coisas que eu faço o dia inteiro, então não se assuste. Eu não levo jeito, eu não tenho prática. Pelo contrário, eu já percebi que sim, vocês têm, vocês dois. Então era isso.